Ontem eu fui andando apressada, não percebi o sofá e dei com a quina do dedinho no sofá. Já sentiu essa dor, né, de bater o dedão ou o dedinho? Nossa, é horrível, é uma dor que você xinga, né? Não tem como não xingar naquele momento, ou pelo menos pensar num palavrão bem feio. E essa dor ficou no meu durante o dia. Eu fui dormir, o meu pé ainda estava latejando e eu tô sentindo até agora essa dor. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo? A ideia desse vídeo é a gente olhar para as dores e para as doenças e pensar, será que existe algo positivo? Será que existe algo positivo em dar uma topada no dedinho? Ou a gente está sempre com o olhar ruim da dor, do sofrimento, daquilo que causa, né? Do desconforto, da irritação que me causou. Claro que tem tudo isso, mas será que não tem um olhar positivo que a gente pode dar, principalmente para uma doença mais séria? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vejo que vem acontecendo assim de forma repetida. Pessoas que chegam, principalmente mulheres, e me dizem que tem uma doença tal, e a gente vai analisando, vai pesquisar. Essa pessoa passou uma vida, ou parte da vida, pensando no outro, cuidando da família, cuidando do outro, com o olhar sempre para fora. Ou totalmente dedicada a um trabalho, né? Dedicada sempre para fora, para o externo. E aí, de repente, ela se vê numa doença mais séria. A vida traz essa situação. E essa doença, ela não pode ter um papel de fazer você obrigatoriamente olhar para si? Porque quando você tem uma dor, você começa a se perceber, né? Você coloca o teu foco de atenção em você. Você sai do externo, do outro e passa a olhar para você. Nem que seja para sentir a dor, mas você está percebendo aquilo no teu corpo físico. Aí você vai atrás de um médico, você faz um exame, você começa a tomar um medicamento. Tudo isso passa a mudar o teu foco de atenção para você. E até mesmo quando você toma um remédio, olha que interessante. Tem medicamentos que às vezes a gente toma e dá dor de estômago. Então a gente começa a prestar atenção nesse tipo de reação que o corpo tem, de sensação. Eu tomei aquele remédio, queimou meu estômago. Eu passo a me perceber. Olha que bacana o papel da doença. Né? Fazer você olhar para você, porque pessoas que ao longo da vida foram se abandonando, elas foram deixando de olhar para elas foram deixando até mesmo de reconhecer o que faz bem e o que faz mal para elas. Então esse olhar da doença é muito diferente, mas ele colabora bastante, ele até alivia a pessoa que está passando por um processo mais sério. Ela começa a falar, peraí, a vida está me dando uma oportunidade, né? A doença é uma oportunidade de olhar para dentro, de entender o que eu fiz, onde eu falhei, onde foi que eu errei. Né? Em que momentos que eu deixei de cumprir com a minha vontade, por exemplo, né? De fazer só pelo outro, de fazer sempre para agradar ou para não desagradar. Enfim, o olhar da dor e da doença como um orientador da nossa vida. Né? Fazer com que a gente olhe de fato para nós e nos perceba, essa autopercepção bem na prática. Um abraço.